A paz do Senhor, sou grato ao nosso Deus pelo privilégio que recebo de fazer parte deste grupo de irmãos e irmãs que tem a responsabilidade de levar uma porção da palavra de Deus neste Café com Deus. Primeiro quero desejar a todos um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado, que os seus sonhos, que as suas metas se alcancem. Eu venho nesta manhã convidar aos amados a acompanhar comigo uma leitura bíblica que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, que nos diz: levantando-se de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Diante deste versículo, quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta no ar. Como tem sido o seu tempo com Deus? Você tem um tempo especial com Deus? E eu quero, nesta oportunidade, neste Café com Deus, orientar, trazer aqui uma orientação, um ensinamento pautado na Palavra de Deus a respeito de tempo com Deus. E chegou o tempo de se aproximarmos de Deus, não é verdade? É tempo de estarmos mais próximos de Deus por conta de tantas coisas. Todos nós temos algumas experiências na nossa vida e muitas experiências não são boas. Existem experiências amargas, existem tragédias, e isso acontecendo na nossa vida fazem com que nós venhamos a rever a nossa forma de viver. E o texto que nós lemos, o versículo, diz que de madrugada, é bem cedo, mais ou menos entre 3 a 6 horas, Jesus ele saiu e foi a um lugar deserto e ali ele estava orando. Aqui nós vemos um exemplo de vida repleta de oração. Era um hábito, era o seu costume. E isso para nós deve se constituir no exemplo para nós, não é verdade? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, nós vemos que despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ele sozinho, conversando com o Pai. Evangelho de Lucas, no versículo 22, verso 39, nós vamos encontrar outra palavra, outra experiência que Jesus teve com Deus, outro momento. E diz ali que Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 16, ele, porém, se retirava para o lugar deserto e orava. O objetivo, qual seria o objetivo? Qual seria o propósito desse tempo? Nós entendemos que o propósito é tudo aquilo que deve se obter. Então, Jesus, ele tinha propósito. Não era por acaso. Ele tinha alguns propósitos. Ele precisava alcançar algumas coisas. Ele precisava realizar algumas coisas. Né? E para Jesus, nós vemos um propósito, um objetivo desse tempo que ele tinha com Deus. E esse tempo pessoal, a sós com Deus, era para Jesus, olha só, uma fonte de força. Quem sabe você está fraco, quem sabe você está sem condições, quem sabe você está passando por um momento difícil na tua vida, que você precisa de força. Pode ser que neste dia você tenha passado um momento de dor, da separação, o luto, e você precisa de força. E esta força é somente um tempo a sós com Deus. É através da terceira pessoa da Trindade que você recebe consolo, força, nós recebemos. E eu, há poucos dias, tive essa experiência. E o tempo com Deus, através desse momento que nós recebemos essa força. Então, para Jesus, o tempo a sós com Deus era para Jesus uma fonte de força. Não pode ser, não tem como um crente, um cristão, ser saudável em crescimento sem estar próximo de Deus e ter um envolvimento diário com Ele. Então, qual é o objetivo do tempo com Deus? É uma fonte de força. Por exemplo, você precisa de uma direção, e esse tempo com Deus nós obtemos direção.
O salmista nos diz, no Salmo de número 25, no verso 4 e 5, faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Então nós precisamos de direção quando estamos próximos de Deus. Nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 37, ali tinha uma pessoa, uma viúva com quase 84 anos. E esta mulher, diz ali o texto, que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Que exemplo maravilhoso. Então, meus irmãos, nesta manhã eu trago essa palavra. Quem sabe está sem força, quem sabe está sem direção, e a palavra é esta: de madrugada. De madrugada, muito cedo, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Que exemplo para mim, para você. Nós temos uma vida de oração, que isso seja um hábito para você, que este exemplo de Jesus seja acatado por nós. Reservamos tempo para conversarmos com Ele, com o Senhor Jesus. Só Ele é fonte de poder, só Ele, através desse tempo, vai renovar as nossas forças. Então nós precisamos de atitude, você precisa de atitude. Tome atitude para se aproximar de Deus. Busque a Deus. E assim fazendo, vai sentir a presença dEle em sua vida. Amém? Que Deus abençoe a nós todos. Eu quero deixar também uma palavra de oração para os que estão nos acompanhando. Amado Deus, querido Pai, nesta manhã, neste Café com Deus, eu trago esta palavra e também eu apresento a vida dos teus filhos. Nós não sabemos que condição está passando, mas se for a dor da separação, que através da oração, desse tempo, a sós contigo, o Senhor venha dar força a esta pessoa. Quem sabe precisa de uma direção. Eu peço que o Senhor dê direção ao teu filho, à tua filha, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a nós todos.